nós vimos que CJ entrava. O que aconteceu? Porque o universo foi resetado. Todos eles. Não, o que aconteceu foi que voltaram. Cada pessoa voltou para vários universos. Mas alguns voltaram e outros não. E nós vimos que um Lua Superior estava lá. Então vai ter vários Luas Superiores. Vai durar uma temporada. Duas, né? Com tudo com a luta final. Então, bora lá. Nós vimos que CJ logo começava a metralhar o Lua Superior e ele não caía. O que? Como? O CJ se perguntava. Nós vimos que um carinha de ouro, o poder do Lua Superior, ele pode invocar esses carinhas de ouro atingir CJ. E nós vimos que CJ tinha as suas duas pernas quebradas e ele metia bala, mas aí aqui tá ouro, vai destruído por bala. Como eu sei disso? Eu já testei. Então nós... Então, vimos que o robô, eu acho que são robôs, sei lá, ele usava e CJ usava uma faca que não conseguia perfurar o robô, mas aí é que tá. O robô era perfurado ao meio. Nós vimos que CJ tentava se levantar, mas... Pois é, né? Verdade. Nós vimos que o CJ apagava, a arma do CJ sumia do nada, e o que acontecia é que o CJ falava que iria usar uma arma mítica contra o Lua Superior. A arma que quem foi a única pessoa digna de segurar foi Thor. Porque, sei lá, Thor tá sem roteiro. E nós vimos que essa arma nem fazia cócegas do Lua Superior. Nós vimos que ele ia com tudo e acertava o queixo de CJ. E nós vimos que ele arrancava um pé do CJ. Já que o Lua, ele não pode morrer, praticamente. Nós vimos que CJ se afastava do Lua Superior e nós vimos que CJ pegava a sua arma mais poderosa de todas, a que destrói mundos inteiros com um tiro só. Uma arminha de água. E o Lua Superior, por que o CJ fez isso? O santo. Nós vimos que o CJ pegava a sua outra arma divina. As armas... Essa é... Começou. Manda mensagem. E CJ usava o seu arco e atirava. A arma divina dele era usada naquele exato momento. E nós vimos que a Lua Superior se inclinava e quebrava o osso da sua perna para se regenerar. E então o CJ percebia, né? Disso, né? Quebrou o osso, né? Literalmente. E nós vimos que CJ... Nós vemos que... Por que o CJ... Ele... Por que o CJ tá com essas armas? Por causa que eu tenho arma do GTA. Então, pronto, final. E nós vemos que um ataque muito poderoso a Lua Superior iria lançar, parecido com o de Katakuri. E o que o CJ fez? O CJ foi louco. Nesse momento, eu admito que ele foi um dos personagens mais loucos de todos. Ele abriu um portal e usava a katana do Tanjiro. A katana do Tanjiro para se proteger. E o que aconteceu com a katana do Tanjiro? Ela voltava. E nós vemos que
o Lua Superior que criava uma neblina bem baixa. Nós vimos que o Lua Superior usava o seu golpe Kenshikai, que é impossível alguém sobreviver. Impossível não. Quase. Que esse ataque o braço, a Lua Superior perdia. E nós vimos que CJ não conseguia mais segurar seu arco, que o seu braço estava quebrado, literalmente o braço de CJ. E CJ falava que iria usar CJ montava, nós vimos o tempo parado que CJ começava a montar a sua arma. O ataque divino que unia 2 arcos e 1 e sem contar que todas as armas divinas que CJ usou até agora, ele iria colocar lá. Nós vimos que a Lua Superior nem conseguia processar o que estava acontecendo. Um arco ia embora e ela não parava de andar. Nós vimos que a Lua Superior deitada no chão, nós vimos que ela se levantava e ela usava o seu golpe de novo em CJ. Mas com isso, ela poderia se regenerar caso qualquer membro dela fosse perdido. Então o braço aí, ó, vai se regenerar. E nós vemos que CJ logo puxava, sim, tá louco aqui, puxava a mão de Katakuri. O ataque da luta, como se fosse uma espada, ele pegava. E ele conseguia pegar algo da Lua Superior. Invisível, ele sentia algo. E a Lua Superior era a única coisa que via. Oi, meninos. E nós vimos que o Lua Superior invocava duas criaturas de ouro. E nós vimos que CJ pegava uma escarra do Fortnite. É que o CJ tem um arsenal todo, né, de armas, então... Eu não tô falando das habilidades dos personagens, porque isso aqui não é mais igual ao torneio, então... Nós vimos que CJ começava a metralhar o carinha de ouro, mas ele não era afetado pelos estilos do CJ. E nós vimos... Nossa, me deu um branco agora. Nós vimos que o CJ, eu acho que esse é o nome. Me corrijam aí se não for. O CJ estava caído no chão. O que? Ele levou um golpe bem cheio na cabeça. Mas o CJ se levantava. Ele se levantava e logo ele lutaria com algo que aguentaria balas, cortes na mão. Nós vemos que CJ pegava logo e quebrava com apenas um bully. Bully, acho que é isso, é de se fechar. Então, nós vemos que CJ calmamente mudava o tempo para que não chovesse antes que chovesse, que senão o Lua Superior teria muita vantagem. O Lua Superior, ele logo usava
e logo ele usava um golpe que acabaria com o CJ, a arma de sangue. E nós vimos que a arma não funcionava contra o CJ. Por quê? Ah, funcionou agora. Nós vimos que o que acontecia com quem usava ela, que o braço da pessoa ficava todo esquisito. E o braço do CJ estava muito doido. Parecia que ele virou um zumbi lá do The Walking Dead. Acho que é esse que é o nome, The Walking Dead. E nós vemos que o Lua Superior usava e dava mais um suco. E a regeneração dele, ele conseguia se regenerar no último momento, que ia quebrar a sua coluna. Minha caipirinha, água de coco, a cervejinha, pela areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. E nós vimos que ele logo o CJ usava uma ele tentava chutar, mas aí é que tá, né? Bom, eu gosto dessa parte. Ele usava logo o seu poder de novo. E CJ era esmagado pelo poder, já que ele não conseguia ver. E... Viu? Eu acho que não quer vir embora na casa da Márcia. Daí mais tarde eu vou lá no Carrefour, que eu acho que no container não vai ter. E nós vimos que o CJ pegava o seu martelo do Thor. E ele logo batia com tudo no Lua Superior. E nós vemos que a generação desse Lua Superior não é a melhor de todas. Mas ele se regenera também, igual os outros. E o Lua Superior tinha que quebrar ossos para conseguir. E a gente vê que o braço, ele tem que ficar com o braço dele com a regeneração, senão ele não consegue. A cabeça de CJ caía. CJ. Mas nós vimos que CJ falava que agora era o fim de Lua Superior. Como? Ele namorou. Ai, não posso olhar isso. Credo. Sai. Ai, que agonia. Ai, não, caramba, para. Mas você não vai no final do ano nesse daí? E logo vimos que CJ falava que ele nunca pensou que uma Lua Superior iria conseguir matar quase ele. E ele falou que na hora que ele iria matar, ele resetou o jogo. E ele logo falou que era o fim dele, que a regeneração dele estava prestes a acabar. E nós vimos que ele usava tudo que te restava e usava o seu modo de defesa. Nós vimos que ele sumia e CJ falava que foi uma boa luta. Foi uma boa luta, mas a gente vê que o que acontecia. CJ não previa aquilo. O outro Lua Superior chegou na arena, no lugar que eles estavam. CJ, não percebendo isso, falava que foi uma boa luta. E nós vimos que o que acontecia lá era surpreendente. CJ
levava um golpe do Lua Superior. E quem assistiu o filme sabe que tem veneno. Mas só que o veneno, depois que ele foi, não é mais um veneno. O veneno, ele sente a sensação que está queimando. E ele queima mesmo. CJ tenta falar para o Lua Superior para ele que ele não iria morrer tão fácil. E nós vemos que quando ele tentava resetar o jogo, ele levava uma espadada no meio do coração. E nós vemos que o Lua Superior e seus vilões parava o fogo de CJ. E nós vimos que só sobrava uma carcaça. Ele logo falava que precisaria falar para Lord Muzan o que aconteceu. Nós vimos que Tanjiro... eu morri. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke apareceram no lugar e falavam e perguntavam o que aconteceu lá. E as mãos de Tanjiro, só de chegar perto, já queimavam. Zenitsu tentava usar sua inspiração do raio para conseguir pegar ele e Zenitsu começava a pegar fogo. Tanjiro falava para ele soltar a mão e Zenitsu apagava. Inosuke falava que era de boa. Inosuke colocava a mão e não acontecia nada. E Inosuke falava que o veneno foi afetado pelo Zenitsu ou não. Nós vimos que Zenitsu estava dormindo. É que o poder do Zenitsu, pessoal, quem não sabe, é quando ele dorme ele fica fortão, respiramente. E o Zenitsu falava que estava... E vimos que Zenitsu, dormindo, falava que um Lua Superior estava prestes a chegar. CJ... E aí é que tá. O corpo de CJ começava a pegar fogo de novo, já que o Lua Superior que estava se aproximando. E o corpo de CJ sumia. Nós vemos que o Zenitsu pegava uma espada. Ele já falava para Tanjiro pegar a sua espada. E ele falava que a espada dele sumiu do nada. E falava que do nada ela sumiu no meio da caminhada que eles estavam. Porque vocês entenderam, né? E ela magicamente aparecia. E nós vimos que o porco lá, qual é o nome? Inosuke, ele pegava a sua espada. Porque ele tá com essa espada de medieval. Que as espadas que ele tinha não foram quebradas no meio do caminho, que eles enfrentaram, E nós vimos que o Lua Superior aparecia lá e ele falava, olhando para o céu, que o amiguinho deles não foi muito desprevenido. E ele falava que são 3, que ele já matou um Hashira, ele já matou no total, na vida dele, ele já matou 47 Hashiras. Hashiras são os espadachins mais poderosos, 47 vezes. E ele logo falava que iria acabar com a raça deles. E Inosuke logo ia pra cima e enfiava a espada no Oni. Mas a gente via que o que o Oni fazia, ele se regenerava automaticamente. E ele logo usava... bem no momento mais... Arma, tira, casa. Nós vimos que a espada de Inosuke se soltava do nada do pescoço dele. E nós vimos que ele conseguia perfurar o Inosuke bem no seu coração com a espada. E ele saía de perto, ele falava que isso não iria acabar com ele. E Inosuke começava a queimar. E ele logo falava para Tanjiro que aquele porco já está
em um estado deplorável. Quase o veneno dele logo vai matá-lo. Tanjiro estando com as mãos queimadas por ter tocado do CJ. A espada de Tanjiro atravessava o Hashira, parecia. E nós vemos que ele logo falava... Hashira não, Oni. O Lua Superior, ele falava que ele arrancava uma mão de Tanjiro. Tanjiro gritava de dor, mas ele falava que ele falava que se a cura, ele pegava sua espada, logo falava que para eles virem brigar. E Tanjiro era acertado pela lâmina. Tanjiro pulava longe e falava para Zenitsu não levar muito cuidado. E por que ele sai de longe? O veneno pode se espalhar. Nós vimos que Tanjiro começava a queimar em agonia junto com Inosuke. E a espada de Inosuke era quebrada. Nós vemos que Tanjiro conseguia se levantar sem nenhum ferimento. Como e por quê? Não dá pra saber, né? Porque nós vemos que ele pegava sua katana e logo ia pra cima. E nós vemos que a foice começava a ter física. Então meio que ele tava lutando com as foices nem tendo física, sendo só imaginárias. E ele acertou o Tanjiro. Nós vemos que Tanjiro conseguia dar um golpe decisivo na cabeça do Oni. E o Oni logo falava que precisaria mais do que isso para matá-lo. E Tanjiro começava a queimar. E nós vemos que o Oni, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que o próprio veneno dele não atingia. E nós vemos que Tanjiro começava a se desentregar. O Tanjiro estava de boa, mas Zenitsu entrava no seu modo dormente. E os dois estavam caídos juntos atrás do Lua Superior. E o Lua Superior falava assim: o que ele ia fazer? Primeiro iria matar, destroçar ou iria comer os dois? E ele falava que usaria o golpe que ele aprendeu com um amiguinho dele, Lobo. Duplo foice da morte. As foices dele se juntavam em apenas uma. E a foice poderia ser jogada de qualquer maneira. Poderia ser jogada de lado, de vários lugares. E não sei. E nós vimos que ele falava que agora a foice dele. E nós vimos que Zenitsu logo ia em disparada contra ele. E ele era acertado pelo veneno do Lua Superior. O Lua Superior falava que seria muito engraçado que ele matasse-o. E nós vimos que ele logo se regenerava e dava uma gargalhada falando que ele se regenera e tentou dar um golpe fácil desse. E nós vimos que ele ia com tudo. Nós vimos que o corpo todo de Zenitsu quebrava e o veneno começava a se espalhar. E o Lua Superior falava que eles eram muito fracos e saía de lá. E por que ele não mata?
E ele não matou o Zenitsu. Nenhum dos dois ele matou. Nós vimos que quem chegava lá era o melhor médico de... Era um médico, assim, podemos assim dizer. O senhor Beterraba. E ele logo falava que a espada de Zenitsu estava pegando fogo. Ele estava se contendo para... E ele falava que ele estava literalmente pegando fogo, falando que só de encostar os pés dele estavam queimados. Ele logo falava que foi difícil encontrar eles. E ele logo só falava que a espada de Zenitsu estava no corpo do próprio. Falava que... Olha, biquíni. Não me estranho. E nós vimos que ele usava o poder dele de mandar as pessoas para o hospital. E nós vimos que Tanjiro e Inosuke estavam em um estado muito, mas muito pior. E nós vimos que ele pegava uma vacina e falava que teria que escolher entre os dois primeiro para salvar. E a vacina caía da sua mão e ia para Tanjiro. Tanjiro se levantava e perguntava o que tinha acontecido. E nós vimos que Tanjiro tentava se levantar e falava que não conseguia. E Inosuke tocava o pé de Tanjiro. Inosuke se levantava e falava que precisavam matar logo esse Lua superior, que ele não daria mais conta desse veneno chato. E nós vimos que a máscara do Inosuke tá toda queimada. E o episódio vai acabando por aqui. Tchau!